Deus abençoe a todos, amém, meus irmãos? Sente um pouquinho, irmãos. Deixa eu aproveitar e dar uma nota aqui para os irmãos. Eu estou percebendo que o pessoal está chegando no fim do prelúdio. O culto começa, o prelúdio 6h30, a gente chega quase 7 horas. E não é final de semana, não é só dia de semana, não tem a ver com trabalho, tem a ver mesmo com irresponsabilidade. Então, eu sei que algumas vezes, até comigo acontece, algumas vezes você não vai chegar às 6h30, chega às 6h40, mas não ache que você, chegando 7 horas, você atrapalha só você mesmo. E não ache que se você chegar às 6h30 ou 6h40 e não meditar um pouco, não meditar, não ache que você também vai, de fato, estar no prelúdio. Prelúdio é um lugar que você vai quietar sua alma. Às vezes você passou o culto, teu coração estava ardendo, com problemas e tudo mais, você precisa aquietar a tua alma. O profeta disse que a coisa mais difícil que o homem tem é aquietar a sua alma. E se ele não aquieta a sua alma, já aconteceu comigo, eu assisti um culto, chegar quase na hora do culto, e não está naquela mesma coisa, justamente por falta do prelúdio. Ou às vezes você vem para o culto, não faz o prelúdio, você não sente Deus falando com você, porque você não está se colocando no mesmo espírito. Então o prelúdio, ele tem o seu significado. Às vezes alguém conversa ali fora, mas assim, fica até começar o culto, não dá. Às vezes eu converso com o irmão, tá aqui, eu chamo algum irmão para ter que resolver algum problema antes do culto, mas geralmente eu chego, vou logo lá para a sala, refaço meu esboço eu tenho desde casa, inclusive esse esboço é o mesmo que eu preguei em Itapecuru, só que para cá, como eu ia pregar um tema um pouco diferente, baseado no mesmo tema, eu sempre refaço e refaço com punho, porque lá em casa a impressora não presta mais, então desde então eu refaço aqui. Mas não é no sentido que eu não tenha o esboço, é no sentido de usar esse tempo, estar meditando com a mente ali. E se nós não aproveitarmos, irmãos, nós vamos fracassando, nós vamos esfriando. Então, eu espero que Deus possa nos alertar ainda mais essa noite, amém? Vamos ler primeiro João, depois eu leio o texto de Provérbios 16, que é o texto principal. Hoje me mandaram uma mensagem, irmãos, deixa eu ler primeiro o texto. O tema dessa noite é: antes da queda, a soberba se manifesta. O tema dessa noite é: antes da queda, a soberba se manifesta. Amém. João, capítulo 2, versículo 16. Hoje me mandaram uma mensagem perguntando se eu estava apoiando o erro de outra pessoa, né? Distante. E às vezes a gente fica imaginando o que passa na cabeça das pessoas, né? Eu nem tenho acesso a ninguém, eu nem tenho acesso. Está apoiando alguma coisa ou não? O que eu tenho acesso é a palavra de Deus, e o que eu tenho é um sentimento de fazer o que é certo. Eu acho que eu, talvez mais do que outro pastor, teria tudo para fazer o oposto, mas o que é certo é falar o que a Bíblia ensina, não falar o que eu penso, muito embora talvez eu toque algum assunto sobre. Amém? Versículo 16, podemos? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de quem? Está fraco, não é de quem? Do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos abrir Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16.
versículo 18. Esse é o texto oficial da mensagem dessa noite. O tema da noite é: antes da queda, a soberba se manifesta. Versículo 18. Podemos? Amém. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a... Melhor é ser humilde e o quê? De quê? Isso, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que partir os despojos com os soberbos. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações, Pai. Fala ainda mais, Pai, porque sem ti nada somos. Sem o Senhor, Deus, não somos nada ninguém. Tenha compaixão e misericórdia de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ia ler a mensagem que me mandaram, mas eu acho que eu não vou ler. Amém? O que acontece antes de a gente pregar, entrar no assunto, porque o assunto é realmente para nós, é algo apenas conosco, então eu não quero misturar as coisas. A mensagem hoje não está direcionada a nada, senão a nós mesmos. Amém. No entanto, Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Se um dia eu discutir com um pastor por vanglória, por contenda, me achando superior, eu estou indo contra a palavra. Então não importa, para a pessoa que fez a pergunta para mim, não importa se eu fui chamado um dia de feiticeiro, de macumbeiro, de pilantra, nada importa, nada disso importa, porque não é por vanglória nem por nada. Amém? 1 Coríntios 8 diz que a pessoa que pensa que sabe alguma coisa e não tem sabedoria, não tem ainda a sabedoria que precisa. Então, o que eu sei é que eu preciso aprender cada vez mais. E que isso, irmãos, não é um sentimento de humildade, é só um reconhecimento mesmo, que todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu estou aprendendo. Todo dia você está aprendendo. O sentimento nosso tem que ser esse. Amém? Mateus 23, 12, o próprio Jesus diz assim: pois aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O fim da vida é esse: não se exalte em nada na sua vida, em nada. Se você está errado em uma situação, fique quieto. Para que se exaltar se você está errado? Para que contar vantagens se você está equivocado? Para que tudo isso? Para quê? Alguém te chamou uma coisa que você não é, deixa Deus julgar. Às vezes você não é patife, às vezes você não é pilantra, macumbeiro, mas às vezes você é mentiroso, às vezes você é alguém que planeja mal para os outros, o que seja. Então, no fundo, Deus sabe todos os males que somos e que temos. Você pode não gostar, mas a realidade é que todos nós somos maus. Todos nós somos maus. Maus. Como eu disse, focando na mensagem, antes da queda, a soberba se manifesta. Sempre a soberba há de se manifestar antes que alguém caia. Antes da tua queda, há um momento de soberba. E o momento de soberba, muitas vezes, quem é soberbo não sabe que é soberbo. Por quê? Nós lemos em João que existe a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne é o desejo que brota do próprio instinto do homem. Se o teu instinto é caído, a concupiscência da carne, ela vai brotar de você mesmo, da tua própria natureza. A concupiscência dos olhos são desejos que se inflamam pela visão, pelo aquilo que você vê. Por isso o perigo de internet e outras coisas. A soberba da vida é a própria exaltação do eu, é o delírio da soberba em forma de uma autossuficiência. Aqui já é a soberba da vida, é o último estágio. Aqui é o pior estágio que existe. É o pior estágio. Então a soberba, ela não é um mero sentimento.
Mensagens igual essa que estou pregando hoje, só, irmãos, quem tem desejo para servir a Deus mesmo, que vai meditar, que vai, sabe, vai entender a profundeza daquilo. Quem não é, sabe, a mensagem só é uma mensagem, não, você não reflete. Mas a soberba, ela não é um mero sentimento, ela é uma construção interna do seu próprio ser. O soberbo, ou seja, a soberba e o soberbo é uma coisa só. Não é um sentimento que está em volta daquele, é ele mesmo. Ele já é a própria soberba em forma de indivíduo. A soberba é isso, é uma construção interna que só se desfaz se ela for vista, percebida, para ser desconstruída. Ela não é uma coisa que você ouviu a pregação, eu era soberbo, mas com aquela pregação deixei de ser. Não, você precisa olhar, analisar, reconhecer, e quando você reconhece, você vai desmontando cada degrauzinho, cada andar daquela torre de soberba. Então a definição clássica de soberba é orgulho, altivez, arrogância, sempre uma exaltação desordenada, sempre, do próprio ego. Então a soberba é isso, uma exaltação do próprio ego. Amém? Porém a soberba, como eu disse, ela é um movimento. Movimento, na nossa linguagem comum, é assim: se eu saio do ponto A, chego no ponto B, isso é um movimento. Mas o movimento que eu estou dizendo da soberba é um movimento de transição entre que gera uma mutabilidade daquilo que você não é para aquilo que você pensa que é e continua não sendo. Mas o que você se tornou mudou em quê? Do não ser soberbo para o ser soberbo, porque você continua não sendo aquilo que acha que é. Então a soberba é um movimento interior onde o homem se coloca acima do que realmente ele é. Isso o próprio Paulo diz isso em Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque se algum homem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. A soberba é o ato de você pensar ser algo que você não é. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão ali de Itapecuru, ele me agradecendo pela mensagem que foi pregada ontem, e disse que queria ser pelo menos 20% do que eu era, e eu simplesmente disse assim para ele: irmão, eu não sou nada do que o senhor está pensando que eu sou, muito embora eu apenas tento ser sincero naquilo que sou. Eu não sou nada daquilo que ele pode imaginar, eu não sei o que está na mente dele, aquilo que ele vê, eu não sei que eu não sou. Eu não tento ser, mas o que eu sou, eu tento ser na sinceridade. Amém? Amém? Satanás foi o primeiro soberbo da história do próprio universo. Ele achou que era algo que ele não era. Tentou se assentar acima das estrelas de Deus, acima do poder de Deus, ter uma governabilidade maior do que a de Deus, ter uma representatividade maior do que a de Deus. A soberba chegou num nível tão grande, irmãos, porque a soberba é um movimento do não ser ao pensar que é. E o que mudou então? O que movimentou então? O ato de não ser soberbo e se tornar soberbo. O ato da construção interna. Amém? Então, como a soberba é uma construção interna, ela vai se movimentar e ela cria camadas intelectuais. A soberba vai criar camadas na tua mente, na minha mente, na mente de quem for soberbo. Ela vai criar camadas, e essas camadas que são criadas, elas trazem cegueiras para que o soberbo não saiba que é soberbo, porque a própria soberba são andares que elas vai edificando sobre o homem, e ele se torna uma torre de soberba. E aquelas camadas, elas vão trazendo sempre uma nova perspectiva que corresponde à ação do soberbo, não achando que ele é um soberbo. E aí você vai ver que o soberbo, ele nunca admite suas próprias falhas. Por quê? Porque as camadas, ela entra. Por exemplo, repreenda um soberbo. Se pregar a mensagem combater o soberbo, ele vai se zangar, vai se irar, vai se ofender, vai querer deixar de vir para a igreja. O que já aconteceu? Pessoas que nem vêm mais para o culto, gente que se ofende com a pregação, gente que fica ofendido. São camadas que um soberbo tem. Ele vai dizer: o pastor está jogando indireta,
está fazendo aquilo? Ou então aquele irmão não podia ter falado assim comigo. Eu não gostei disso não, soberba. Já aconteceu comigo de aconselhar a pessoa e a pessoa chegar e dizer assim, olha, não gostei disso. Soberba. A soberba faz com que você não aceite aquilo que precisa aceitar. Só que o ato da humildade, muitas vezes, ele é o oposto. Tem gente que é assim, a soberba está lá, mas ele está lutando, já está percebendo, mais na frente ele, meu Deus, está certo mesmo. Está certo, é uma luta, porque ele é soberbo, mas já percebeu que tem soberbo, então aceita-se aquilo que foi depois. Vocês estão conseguindo captar? Amém. Então quando alguém repreende, você se torna um sanguinário. Em vez de você ser um discípulo, aprender, você se torna um sanguinário, ofensivo, e você quer ter a palavra final, e se você não fala para a pessoa, você fala por trás, e você está falando, sabe, a pessoa que é soberba, ela nunca aceita que é. Ela tem a camada do vitimismo, que é uma outra camada, que é quando o homem, ele está errado naquilo que faz. Você fala com um soberbo e diz, olha, você está repreendido disso aqui, isso não é assim, você tem que ser desse jeito. Aí a pessoa, ela começa agora a se fazer de vítima. Não, mas também não era para falar desse jeito comigo. Quando não é, fala para outra pessoa, que a pessoa me tratou mal. Ela muda o objeto da discussão. Qual é o objeto da discussão? Se aquela pessoa está errada ou não naquilo que fez. Ela deixa aquele objeto da discussão e começa a apontar para a ação daquele que o corrigiu. E vai dizer, eu não gostei de ser corrigido. Me corrigiu em público. Sendo que a Bíblia, Paulo diz para corrigir em público. Amém, Senhor. Me corrigiu em público. A soberba sempre colocará o ego em primeiro lugar e não os seus erros. E a pessoa acredita que ela está certa, ainda que a outra pessoa não tenha sabedoria, de fato, porque tem que ter sabedoria, a Bíblia ensina também em Provérbios, tem sabedoria, ela não tem sabedoria, ela aponta para o erro da outra pessoa para esquecer o dela, e a mente faz isso nessas camadas intelectivas, porque a soberba é o que a pessoa é. É o que a pessoa é. Eu até vontade de tocar num assunto aqui, mas não. É o que a pessoa é. Muito embora eu estou falando aqui só coisas relacionadas à igreja, né? Por isso que eu não vou nem tocar em outras coisas aqui. É o que a pessoa é. A soberba, ela faz isso. Ela destrói, irmãos. A soberba, ela tem a camada da justificativa. Tu não fez o almoço? Não fiz não, porque talvez você nem limpou a casa. Não fiz não, porque também você não faz isso. A camada da justificativa, um erro por causa do outro, como se um erro justificasse o erro de outro. Você matou alguém, eu vou matar também. É assim que funciona? Alguém falhou, eu vou sair da igreja também, agora eu vou para o mundão também. Serve para alguma coisa? Não vai servir para nada, irmão. Então são camadas, que as pessoas, elas ficam colocando sobre si camadas e mais camadas para não aceitar aquilo que é. A soberba não permite, e não é porque elas querem, é porque elas são a própria torre de soberba. Elas fazem isso é assim, você mal fala uma coisa para uma pessoa, ela já está respondendo. Às vezes não é grossa não, ou grosso não, às vezes fala até de maneira educada, mas já tem uma resposta na ponta da língua, porque é soberbo, não reflete, saiu já, porque soberbo não tem nada a ver com ignorância. Ignorância é uma coisa, soberba é outra. Então o evangelho, ele é sinônimo, necessariamente, ele é sinônimo de humildade, ele é sinônimo de insignificância. Se você pensa ser alguma coisa e não é, você está enganando a si mesmo. O evangelho é sinônimo de insignificância. Deus faz questão de dizer que você é barro, que você não tem valor nenhum, que o valor está no vaso de barro, que é o Espírito Santo. Deus faz questão de dizer que olhou do céu da terra, não viu um justo sequer. Deus faz questão de dizer que o único motivo de não ser consumido, nós ser consumido, é a misericórdia de Deus. A Bíblia faz questão de dizer que o meu melhor, está escrito, o que eu faço de melhor para Deus, não passa de um trapo de imundície. Você vai se exaltar com o quê? Com o que eu vou me exaltar? Com o quê? Se a Bíblia faz questão de me colocar num lugarzinho mesmo que eu devo estar, reconhecer que eu não sou nada sem Deus, e todas as qualidades que eu tenho no fundo nem é eu, nem sou eu, porque
se eu sou a própria soberba, o contrário disso é esvaziar a mim para que Deus habite em mim. Então as qualidades não sou eu, as qualidades é Deus em mim. Tudo aquilo que somos, que representamos, são qualidades de Deus em nós. Por isso que com Deus, você passa grandes problemas, perigos e tudo mais. Você passa como se fosse nada. Mas se você estiver um pouco distante de Deus, você vai cair num probleminha desse tamanho. Porque você não tem força para vencer nada sem Deus. Sem Deus você não vence nem o inimigo da tua alma. Não vence. Então o Evangelho, irmãos, ele é sinônimo de renúncia. Isso ocorre de tal maneira que a primeira coisa que você tem que renunciar à tua própria vida. O próprio Jesus disse isso, Mateus capítulo 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quer salvar? Perca ela. Deixe de viver para você. Renuncia a tua vida. Aí o que ele diz? E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como que Deus quebra a soberba? Nos colocando no estágio de humildade, de renúncia, de tal modo que é o que Paulo diz: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Paulo, irmãos, por que Paulo ele é... Olha, se eu fosse tratar só o que Paulo fala de soberba, de altivez e tudo mais, por que será que Paulo é o que mais trabalha isso? Porque Paulo, ele tinha no começo do seu ministério um espírito meio que exaltado. E Deus mesmo disse: olha, eu coloquei esse espinho na carne aqui, Paulo, te esbofeteando, é para que não haja exaltação em ti pela grandeza das visões que eu te dei. Mas o que Paulo disse? Eu não sou menor do que o mais excelente dos apóstolos. Paulo disse isso com todas as letras. Paulo certa feita viu alguém se gloriando por algumas coisas e disse: esse pessoal se gloriando, se eu fosse me gloriaria porque eu naufraguei tantas vezes, me fingi de morto tantas vezes, peguei pedrada tantas vezes, fui preso tantas vezes. E ele começa a mostrar que os outros não passaram foi nada. Aí ele diz: mas se eu fizer isso, eu faço como um louco, como um bárbaro. Mas por que Paulo tinha essa profundeza? Por que nós lemos aqui a escritura que ele chega a falar em Gálatas do homem que pensa ser alguma coisa, ele está enganando a si mesmo? Porque Paulo reconheceu, irmãos, que aquele espinho da carne só saiu quando ele reconheceu que nada era. Talvez respondendo aqui ao irmão que falou algo, quando eu trato com seriedade as coisas, não é a defendendo ou querendo acusar, não, é por inteligência mesmo. Porque a Bíblia diz que o mesmo rigor que eu vou julgar, eu sou julgado. Se eu transformar a igreja numa máquina de atacar, eu vou ser atacado com a própria máquina que eu criei. Mas se ela é treinada pelo Espírito Santo, ela vai ter a misericórdia. Ela vai ter a misericórdia. Antes de continuar, deixa eu só ler um texto aqui. Me lembrei aqui. Veio em mente aqui, João, 1 João diz assim, capítulo 1, versículo 9, olha só o que diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Ódio não é lugar para o coração de um servo de Deus. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Essas coisas não me escandalizam, porque eu amo o meu irmão. Pode cair, pode fracassar, mas isso não me faz deixar de reconhecer os erros. O que está errado, está errado. O que é errado, é errado. Mas isso não me torna inimigo, odioso, coisas assim. Versículo 11: mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. A soberba é isso, são camadas que vão fazer cegar. Por que as pessoas são cegas? Elas são cegadas, por quê? Porque a soberba, ela cega, irmãos, com as camadas intelectuais. Elas estão certas em ficar ofendidas contra o pecado, se elas forem vítimas de algo, elas estão certas. Eu não estou dizendo nada ao contrário disso. Eu estou dizendo que o ódio não pode subir no coração de um verdadeiro eleito de Deus. Estou dizendo que todos nós estamos sujeitos a cair, a fracassar. E o seu peso mostra que você está em trevas.
que nós precisamos entender, irmãos, é a nossa porção. É a nossa porção. A mensagem, se ela é pregada, ela não confronta o teu ego, se ela não confronta o que você é, então você está pregando ou ouvindo uma mensagem que não é a de Jesus. Se o evangelho não bater em você, cada culto não bater em você, como se estivesse batendo só na cara e te destruindo, você chegar em casa e dizer: meu Deus, eu descobri que eu não presto para nada. Se você não chegar nesse nível, o evangelho que você ouve não é o evangelho de Cristo. Não é, nunca foi. E por isso já tivemos pessoas que já chegaram a sair da igreja, porque se ofenderam com a pregação, porque achavam que a gente joga em direto, e eu não estou nem aí para quem acha. Quem me conhece sabe que quando eu falo direto, eu não tenho problemas. Eu não tenho problema nenhum, mas a soberba não deixa a pessoa enxergar o próprio erro. Ah, não, toda pregação está falando dos problemas que eu estou passando. Quem tem que mudar é você, então. Não é o pregador, não. Se você está passando, tem outros também passando. Ou você quer para todo mundo viver no mesmo erro? Tem gente que se acha tão importante que não pode, é o intocável, tem que ir para o mundo, tem que ir para o colo de Satanás, é para onde quiser, porque na casa de Deus tem que se pregar o evangelho de Deus. Mas todos têm liberdade para querer ouvir ou não querer ouvir. Isso, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer, meu irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Então, quando o soberbo ele é confrontado pela palavra, logo surge o espírito de revanchismo. Logo surge o espírito de revanchismo. Ele é confrontado de alguma forma, o ego é confrontado. E as camadas internas, elas movimentam o homem a cegá-lo. São as camadas internas, são os andares da torre. Movimenta algo. Aconteceu, em vez de você aceitar, não, está fazendo não é bem por isso. Você está errado naquilo que é pregado, mas você... Ontem eu estava lembrando daquele irmão, você estava no culto, que eu estava pregando, e aí Deus me deu uma revelação de alguém que pensou em comprar veneno, botar na comida da esposa e matar ela, porque queria ficar viúvo para casar com outra pessoa. E aí eu passo o recado, a pessoa não vem, eu não chamei, eu disse: nem vou chamar, não vou chamar aqui não, se você quiser vir, vem, mas eu não vou chamar. A própria pessoa veio, me lembrei aqui que a própria pessoa veio, ou seja, ela mesma sabia que era ela, veio, terminou o culto, me chamou ali fora e falou: você não deveria ter feito isso. O que eu fiz? Eu tenho que ter com Deus. Se tem alguém errado nisso aí, é Deus então, porque quem me disse foi Ele. Quem me disse foi Ele. Se está errado, é com Ele então. Agora, a pessoa tem que colocar a culpa no pastor, tem que colocar a culpa em Deus, mas ele não está errado de ter pensado aquilo. Ele sai de algo que está errado, que Deus está ajudando para se colocar como vítima. Eu disse: primeiro que eu nem lhe chamei, você veio porque quis. E se Deus revelou, é porque Ele está vendo que a coisa... Mas tem gente que se coloca como vítima, irmão, sempre vítima, porque é soberbo, vem o espírito de revanchismo e tudo mais. E como o soberbo ele cria essas camadas internas, o sentimento interno cega. Como que cega? As camadas. Ele não devia ter feito isso, ele esquece o que devia mudar, ele sai do objeto, que é os pensamentos dele, do que ele pensou, o que ele estava tentando fazer, e vai para agora culpar o homem ou outra pessoa, porque sabe daquilo que estava intentado no coração dele. Veja o grau de cegueira, quando Satanás cega, irmãos, com esses erros. Veja o grau. E esse é o problema, são essas camadas internas, que movimentam o homem a cegá-lo de uma maneira, que ele sempre tem algo a dizer, ele sempre vai ter algo a dizer. Você está pregando, é bem direto com o pastor, por isso, olha, eu não visito ninguém, se ninguém me chamar, se não me chamar, eu não visito, só visito se me chamar, porque sem eu saber da vida da pessoa, tem gente que se ofende, sem eu saber, estou pregando aqui, não sei nem o que as pessoas estão fazendo, estou pregando, Deus está me usando, eu não sei a sua vida, e quem me conhece sabe, daqui qualquer desafio, qualquer irmão aqui, se um dia eu procurei saber o que acontece na casa de qualquer um, se eu faço pergunta, eu nem pergunto nada da vida de ninguém, pergunto nada da vida de ninguém, não quero nem saber da vida de ninguém, se alguém chegar a me contar,
E ainda é assim, quando alguém me conta uma coisa, se ela parar no meio da conversa e ir para outro assunto, eu não quero nem saber o resto. Se ela mesmo não quis falar, eu vou querer saber o resto. E não, irmã, e o que aconteceu lá? Ô, irmão, e aquele ali? Não, se não me falarem, a não ser que seja sobre conselhos. Questão de conselho, sim. Como ontem em Itapecuru tinha um senhor de idade que apareceu a primeira vez me pedindo um conselho da vida, para a vida dele. Um conselho de vida. Um homem tinha 86 anos de idade, morando com uma mulher de 37 anos de idade. A mulher de 37 anos de idade é drogada. 5 anos no meio das drogas. Já deu uma moto para ela, 3 bicicletas, e vende. E perguntou o que ele faz. Eu perguntei logo para ele. Aí eu tive que perguntar. Para dar conselho, tem que estar perguntando. O senhor conheceu ela? Ela já vivia essa vida? Ele já. Não tem nenhuma diferença não, irmão. Você está acostumado já. Não, mas eu queria um conselho. Qual conselho que você dá? Isso que eu dou é não dê mais dinheiro para ela não. Que se ela ama o seu dinheiro. Que ela ama o seu dinheiro. E aí eu não sei se o senhor está apaixonado pela irmã. Ele disse, é mais ou menos isso, pastor. Que essa mulher na minha mente. Eu disse, pois é, aí que está, meu irmão. Que ela ama mesmo é o seu dinheiro. Aí se o senhor parar de dar dinheiro, saiba que ela vai embora. Eu, pastor, você pode orar? Eu oro sim, meu irmão. Orei por ele, não tenho problema nenhum. Mas pediu conselho? O que eu vou dizer, irmão? Eu não sei nada da vida dele. Aí eu tenho que perguntar. Amém? Amém. E aí, ele sempre tem camadas, como eu disse. Essa pessoa não tinha direito de falar desse jeito para mim. Você está errado no que foi falado? Aceite que você está errado. Se a outra pessoa errou da maneira que falou, porque tem gente que não tem sabedoria, o tom, tem gente que não tem sabedoria, não é só o tom, é a maneira que fala, tudo bem, mas qual o propósito? No fundo Deus está julgando o propósito. Ele falou para te ajudar ou falou só por falar? Tem gente que, irmãos, que fala mesmo que não é para te ajudar não, é para te botar para baixo. E tem gente que está falando algo para você, para o teu bem. E quem julga é Deus. Deus que julga. E aí você, os outros não tinham dinheiro, não tinham direito e tudo mais. Está errado, são coisas que vai entrando na tua mente. E essa resistência vai justamente abrir as portas para o que foi denunciado em Provérbios 16. Antes da queda, o coração se exalta. Antes de você cair, alguém te alertou. Antes de você fracassar, você foi alertado. Antes de você falhar, antes de grandes coisas acontecerem, você foi alertado de várias formas, de várias maneiras. Deus não usa só de uma forma, Deus age de várias formas, mostrando para você, porque no dia do juízo final ele vai dizer, eu te avisei dessa forma, eu te avisei dessa forma, te avisei dessa forma e você não aceitou. A soberba fez com que você não aceitasse. Fez com que você não aceitasse. E isso é o grande problema. E o tamanho da nossa queda está relacionada não apenas ao pecado que você faz, não apenas o pecado. Isso é o homem que olha apenas, mas também está relacionado à responsabilidade e à confiança, o grau de responsabilidade e confiança que você tem. É nisso que nós vemos o tamanho da nossa queda, ou a queda do próximo. Quando um jovem cai, ele cai, se ele é um jovem que não tem trabalho na igreja, que não tem muita influência, houve uma queda, houve um adorador a menos, há um tropeço, ele vai orar, vai buscar Deus, mas se aquele jovem, ele tem um papel na igreja, ele louva, ele é de pregar, e a igreja olha para ele com um olhar assim, para esse menino é diferente, aquilo vai ser um baque maior para a igreja. É a mesma alma, mas o grau da visibilidade é diferente, porque você tinha confiança naquela pessoa, você via ela de uma maneira que não vê mais. Esse é o problema. Quando um pai cai, não é mais um tropeço, a própria casa inteira treme. Um pai de família cai, a casa treme, é uma tragédia, a casa inteira treme. Os filhos, como via os seus pais, vai olhar como via e vai perder aquela visão que tinha. Quando um pastor cai, a igreja se dispersa, gera escândalo, a igreja fica escandalizada. Meu Deus, era um homem exemplar, caiu. E quem festeja com isso é só Satanás, irmãos. Só Satanás. Satanás festeja
quanto maior é a tua influência, quanto maior for a tua influência, na igreja, no reino de Deus, né, maior vai ser o grau da tua queda, maior vai ser o grau da soberba, ou, melhor dizendo, maior vai ser o escândalo, porque as pessoas, elas vão ficar atônitas e não acreditando no grau, e muitas vezes isso ocorre por dureza dos nossos corações, muitas vezes ocorre, porque a soberba, ela não derruba apenas um indivíduo, aquele que está contaminado com a própria soberba, mas ela destrói estruturas inteiras, estrutura familiar, estrutura eclesiástica, ou seja, a igreja. Ela destrói, irmãos, destrói famílias e rebanhos, ela destrói, e o diabo, ele vai celebrar a queda dos mais influentes, aqueles que é mais influente, que a tua vida é testemunho para outras pessoas, que as pessoas veem Deus em você, o diabo vai se alegrar em te derrubar, e o diabo vai lutar. Você acha que no dia de Moisés, Satanás estava de olho em Datã, Abirão, aquele povo lá, aquele povo ali, olha, ele estava de olho era em Moisés, era um homem, a Bíblia diz que é o homem mais manso de toda a terra, lutou, e ele era mais manso, ninguém pode dizer que ele não era, mas ele falhou em quê? Na ira, se irou, lá no finzinho. É assim que Satanás faz, vai lutar contra os mais influentes. Aquele pecado do filho de Moisés nunca foi aquilo que ele era lá no começo. A gente não esquece uma coisa por outra, não esquece, e o diabo celebra, irmãos. Se tem uma coisa que o diabo faz é celebrar, e celebra com vontade, Caim, Deus fala com Caim, porque ele oferta algo para Deus, e Abel também. Deus disse para Caim, vai igual teu irmão que eu vou receber. A soberba estava tão grande, que a camada do sanguinário, aquilo que eu falei, da ira, sobe no coração de Caim, porque ele não aceita, mata o seu irmão, porque era soberbo, porque não tinha coragem de fazer só o que Deus mandou. O soberbo não faz o que Deus quer. Acã, você vai ver que Acã, ele era um homem que destruiu todo o povo de Israel. Deus disse, olha, ninguém pode tocar no anátema. Se alguém tocar no anátema, ele passou no meio de um povo, matou o povo e deixou os despojos da guerra, porque aquele despojo era coisa misturada com idolatria. Ele diz, não toque, vá adiante. E Acã pega o anátema, vai lutar junto com o povo de Deus, e o povo de Deus começa a perder a guerra, a igreja começa a perder a guerra, começa a fraquejar, justamente por causa do anátema. E o que acontece? Moisés teve que orar, Senhor, nós já lutamos 3 vezes aqui, estamos perdendo a guerra, não estamos com... Deus disse, tem alguém com anátema. Foram entrar, a destruição chegou na casa dele, mataram ele, a mulher, filhos, todo mundo morreu na casa. Aí Israel lutou e venceu. Veja como um soberbo destrói muito mais, destrói estruturas inteiras. A soberba faz isso, irmãos, destrói, de tal maneira que as pessoas às vezes não percebem o grau do que isso representa de fato. E às vezes nós estamos da mesma maneira, às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, irmão, sem percebermos. Às vezes fazemos algo e não percebemos do que estamos fazendo de fato. Saul era um rei que não assumia seus próprios erros. Procure na Bíblia quando Saul assumiu seus próprios erros. Era rei, era autoridade máxima, e por isso não assumia os seus erros, não reconhecia, militava em causas que não era para militar. Quando Deus mandava ele entrar em questões e fazia algo, ele fazia o oposto do que Deus mandava, e achava que Deus estava naquilo que ele estava fazendo ainda. Ele achava que estava fazendo o que Deus mandou. Deus mandou, vai, destrói tudo isso aqui. Ele pegava os animais, sacrificava para Deus, segundo ele, olha, estou fazendo para Deus, oferta de sacrifício para Deus.
na desobediência, fazendo o oposto. E aí você vai ver que às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma. Temos sempre, irmãos, uma proposta diferente da que Deus quer. Temos sempre uma resposta na ponta da língua, como Saul. Eu estou fazendo para Deus, rapaz, era para te ter matado. O profeta disse para ele: não, mas eu ofereci para Deus. Sempre tem uma resposta na ponta da língua. Às vezes a soberba faz isso com a gente, irmãos, e às vezes nós não percebemos, né? Como Acã, o orgulho, a rebeldia, como o rei Uzias, que era rei, mas um rei que não tinha humildade. Ele tinha autoridade, foi o rei que mais prosperou, fora o rei de Salomão, evidentemente. Nunca houve tanta paz quanto no dia do reinado de Uzias, o rei Uzias. Mas ele achou que ele era autossuficiente. A soberba entrou, e ele entrou na casa de Deus e tentou fazer o que não podia. Tentou fazer exatamente o que não deveria. Tentou acender o incensário na casa de Deus. Os sacerdotes não deixaram e Deus leprou ele na hora. De que adianta toda a fama se morreu só? Leproso. De que adianta? De que adianta tudo isso, irmãos? Nada adianta. Nada vai adiantar. Nada. De que adianta ser ungido e forte como Sansão? De que adianta ser desse jeito? Se nunca ouviu um conselho dos seus próprios irmãos. Nunca ouvia conselhos. Procure na Bíblia quando ele ouvia conselhos. Não há. A soberba de Sansão trazia mal à própria nação dele. O povo se tornava mais escravo, de tal modo que o povo amarrou Sansão e levou para os filisteus, porque não aguentava mais. Porque Sansão era um soberbo. E a soberba fez com que ele perdesse seus olhos, a sua força. Perdeu o Espírito de Deus. Terrível, terrível imaginarmos. Então nós podemos ser como Ló, que pela soberba dos olhos olhou o vale do Jordão e edificou uma tenda próxima de Sodoma e disse: olha, nossas gados são muitos, Abraão, então fala o seguinte: eu vou ficar por aqui, você vai para lá, eu vou ficar por essa redondeza aqui. Nós temos que ter cuidado. Amém? Quando o membro da igreja ele se endurece, ou seja, o seu coração é endurecido, é um adorador que se perde. Quando é um pai que se endurece para a verdade, é uma família que é destruída. Quando é um pastor que fracassa, a igreja perde um guia. A igreja, ela começa a se dispersar, e Satanás começa a sorrir, porque o pregador, o guia, o pastor, ele ensina famílias, que por sua vez ensinam seus filhos, que por sua vez os filhos serão pais de família, e toda a cadeia se quebra. Então nós precisamos vigiar, porque estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos a cair, justamente com orgulho. Esse orgulho destrói, irmãos, destrói o homem, destrói, ele atinge tudo. Uma mulher soberba, uma esposa soberba destrói seu próprio lar. Um filho que é soberbo destrói seus próprios pais, a própria fé deles destrói. Você não tem, a casa fica dividida, você está numa casa que não tem mais paz, você está numa casa que você não tem a presença de Deus, é profanada em tudo quanto é lugar, você vive uma vida que parece que é um Deus desenhado na parede. Um esposo soberbo traz ruína na própria esposa, não ouve, quer fazer tudo do jeito dele, com soberba. Terrível, irmãos. Então a humildade é o fator único, é entendermos que sem humildade nós não somos nada, é reconhecer: meu Deus, eu sou soberbo mesmo, eu preciso mudar, eu preciso de Deus, é aceitar as correções quando você é corrigido, quando alguém fala algo para você. Amém? É obedecer a Deus
É obedecer ali, sem estar negociando as coisas, é obedecer mesmo, sabe? Aceitar. É aceitar que está errado sem se justificar. É isso por causa daquilo, é não sei o que. Sabe, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Porque se nós não tivermos isso, irmãos, como eu estava pregando ontem sobre a honestidade intelectual, sem honestidade intelectual você não será honesto espiritualmente. Você não vai ser. Você não vai ser. Você não vai ser, nunca. Porque primeiro é aqui, na mente. É na mente. Imagine se alguém chega e diz assim para você. Chega e diz para você, olha, tem um negócio ali, nós vamos ganhar milhões. Vamos ganhar milhões, mas também dá para fazer só uma vez. Nós vamos ganhar milhões. Mas eu não vou dizer nada para ninguém. Se você não disser, eu não digo. Se você não tiver honestidade intelectual, você vai ficar sincero, mas você não vai dizer mesmo, não, olha lá, não vou fazer não. Mas a mente fica naquilo. Se você tiver honestidade intelectual, você vai dizer assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu não posso, é honestidade intelectual. Porque a partir dessa intelectualidade é que você vai ter uma porção maior do Espírito. É a partir do momento que você reconhece. E outra, você pode cair, eu posso cair, ninguém está sujeito. Não há nada especial em você, não há nada especial em mim, não há nada especial, irmãos. Se eu não vigiar, a Bíblia diz, aquele que está em pé, trate para que não caia. Estou sujeito à queda. Você está sujeito à queda. E se cair, veja o que João diz aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Versículo 1, capítulo 2, diz, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, não para que pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Você falhou? Não é para você cair, não é para você falhar. Falhou, fracassou. Lembra do advogado que está no céu. Amém. Glória a Deus. Ele é o justo juiz para te perdoar. Glória a Deus. Não deixe Satanás te acusar, que tua vida não serve para nada. Só não viva no erro. Só não viva no erro. Caiu, fracassou, se levanta, anda, continue. Talvez você diga, meu Deus, a igreja está lá na frente, não tem problema. Continue, você alcança. Não queira estar na frente, mas queira estar seguindo o mesmo caminho. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Se você não conhecer ou não reconhecer o que é o Evangelho de Cristo, nós não conhecemos o que é a salvação. Porque, irmãos, eu vou dizer para você, quem me conhece sabe. Se, por exemplo, se aqui chegasse algum irmão e falasse, pastor, eu estou querendo congregar em todo lugar, outro lugar. Todo mundo sabe, eu nunca proíbo. Amém. Se a pessoa já está dizendo que vai, eu também nem pergunto por quê. Ah, pastor, eu estou saindo da igreja, você está avisando, amém. Mas quer conselho? Eu aconselho. Quer sair, não quer falar nada? Amém. Todo mundo tem sua liberdade. Mas já ensinei, se alguém sair da fé, comunique. Valeu, pastor, vou deixar de congregar a partir de hoje por isso. Eu estou sem ânimo. Que seja. O mínimo que a gente tem que fazer. Quem aqui já viu? Quem já viu aqui, alguma vez eu contar pecado de alguém aqui? Que alguém me confessou algo, eu estou contando. Já teve alguém? Nunca. Nunca nesses mais de 15 anos, nunca chegou alguma confissão, alguma coisa que alguém conversa comigo, que eu converso com outras pessoas. O que eu posso fazer é apenas isso. É orar por você, é dar conselhos, esperar que Deus haja, transforme, que Deus resolva os problemas.
Amém? Aquele que pensa ser alguma coisa e não é nada, engana a si mesmo. A soberba precede a queda. Antes da soberba, ou melhor, da queda, a soberba se manifestará. Porque a soberba é o sinal da queda. A soberba identifica que você caiu diante de Deus. A soberba. A queda simboliza que você caiu diante dos homens. Você não cai diante dos homens quando os homens sabem da sua queda. Você cai diante de Deus quando a soberba se manifesta na tua alma. Todo soberbo já está no chão. Todo soberbo não milita no Evangelho de Cristo. Todo soberbo está parado sem prosseguir na fé. Todo soberbo não sabe o que é o Evangelho. Todo soberbo está longe da cruz de Cristo. Todo aquele que é soberbo, ele dá um sinal para os homens que vai cair, porque a soberba precede a queda. Mas diante de Deus, a soberba é a própria queda. Vamos orar.